É isso aí, pessoal. O aluno sempre me pergunta, professor, eu tenho um Código Tributário Estadual do Amapá gigantão lá. E eu, a princípio, fico sem saber o que é mais importante para a Fundação Carlos Chagas cobrar desse Código Tributário Estadual. E aí eu fico doido, professor, porque eu não conheço direitinho aí o que é mais importante, o que é menos importante. Você pode me ajudar? Bom, aqui está um professor, né, com 20 anos de casa aí de lecionar aí para concursos públicos da área fiscal, para poder te ajudar, né? E conhecendo muito bem a Banca Fundação Carlos Chagas na sua evolução para concursos, né? Porque a gente está aí há muito tempo aí acompanhando essa banca. Então vamos lá ajudar vocês nessa importante tarefa e facilitar a vida dos senhores, porque não é mole não a gente não ter ajuda e tentar se virar sozinho. Então olha lá, Lei Estadual 400/97. Separei a lei pelos artigos e assuntos. Tá. Sistema tributário, artigo 2º ao 5º, só vai dizer para você quais são os tributos que são cobrados pelo Estado. Até uma questãozinha de prova pode cair disso aqui, tá bom? O artigo 2º ao 5º vai classificar para você, ó, a gente cobra aqui as taxas estaduais, nas suas duas espécies, taxa de serviço, taxa de polícia, nós cobramos aqui os impostos estaduais, nós cobramos a contribuição de melhoria, então o fato de você conhecer isso aí já mata a questão de prova, CTN na veia e isso aqui. Na verdade, o Código Tributário Estadual ele tem que seguir as normas gerais do Código Tributário Nacional, a Lei Federal 5172/66. Então, a gente, a princípio, já sabe que isso aqui pode cair na tua prova e a gente está antenado. Mas o carro-chefe, sem dúvida, do Código Tributário do Estado é o ICMS. Então, no ICMS, eu sempre falo para o meu aluno, ó, galera, vamos ler do artigo 6º ao 71 e você vai estar amparado para essa prova. Né? Eu creio que boa parte da incidência, aspecto temporal, isenção, suspensão, diferimento, base de cálculo, alíquota do tributo, quem são os contribuintes, qual a definição de um contribuinte do ICMS, quais são os responsáveis tributários que a lei elege, o que é o local da operação ou prestação para fins de estabelecer quem é o sujeito ativo e o sujeito passivo, né? O que é o direito ao crédito, imposto, manutenção do crédito, estorno do crédito, pedação ao crédito, transferência de crédito, e o que é a fiscalização, seria um resumão, né? Ô, professor, por que você só falou isso para mim agora? Não, meu querido, a gente aqui tem, né, são as fases do seu estudo, né? Quer dizer, aqui seria um resumo de toda a disciplina. Se você não tem muito tempo para você estudar para a prova, você pode ir no resumo. Agora, é claro, o meu aluno, né, que já está desde o momento que a gente começou a estudar para esse concurso, estudando todo dia um pouco de legislação, ele entrou no fundo do regulamento do ICMS aqui do Estado, como eu fiz aqui durante o nosso curso, e aí eu peguei os detalhes a mais que não estão no Código Tributário Estadual. Agora, se você precisa fazer um resumo, poxa, né, leia o artigo 6º até o artigo 71, você vai conhecer um resumo geral do nosso ICMS aqui do Estado. Tudo bem? É uma forma resumida de estudar. Bom, aí você vai lá e fala para mim, professor, mas tem o regulamento do ITCD, tem o regulamento do IPVA e tem o regulamento das taxas no nosso edital. Pois é. E esses conteúdos todos você já estudou comigo. Quem estudou comigo o regulamento do ITCD, do IPVA e das taxas já está estudado. Né? É claro que vai cair questão de ITCD, é claro que vai cair questão do IPVA na prova de vocês. Né? Novidade seria cair uma questão na prova dessa parte aqui, ó, da contribuição de melhoria. Porque a contribuição de melhoria está lá no artigo 81, 82 do CTN, né? Quais são os limites geral e limite individual, o porquê da contribuição de melhoria, qual que é o fato gerador da contribuição de melhoria, né? A valorização imobiliária decorrente de uma obra pública, mantida ou financiada pelo governo estadual. Quer dizer, tudo isso já está ali no nosso... Mas é legal você dar uma olhadinha, né? Você vai ver as isenções da contribuição de melhoria aqui no Estado. Então, se você puder dar uma olhadinha, você vai fechar, né, o edital. Fechar ICMS, ITCD, IPVA, taxa e contribuição de melhoria, você fechou os tributos. Porque às vezes o avaliador ele é muito, desculpa o termo, né, sacaninha. Ele sabe que você estudou bastante ICMS, mas sabe também que você, a princípio, abre mão de estudar a contribuição de melhoria. Você fala assim, é um tributo muito menos conhecido, extremamente menos utilizado. Talvez eu não tenha um exemplo de condição de melhoria que o Estado do Amapá esteja cobrando agora, mas ainda assim pode cair na prova. Então tem que tomar todo o cuidado, meu querido aluno. Né? A gente está aqui fechando o nosso estudo, né? Você está recebendo esse acesso a essa aula aqui,
tem ainda um mês para a prova, então está fechando o nosso estudo já partindo para as revisões. Então já estou aqui mostrando aqui aquilo que eu considero mais relevante para a prova. Tá bom? Às vezes o aluno pergunta isso para mim, mas eu faço uma aula para ele sobre isso. Quando eu vou no livro 2, tem lá regimes fiscais especiais. Aí tem lá importação. É interessante que você for ver lá a aula de auditoria fiscal, tem uma parte relacionada somente à importação, sabia? Quer dizer, qual que é o trâmite na importação aqui do Estado? Então, aqui eu considero que ele acaba sendo interessante para a matéria de auditoria tributária, porque nós temos um item do edital que fala sobre a importação. Agora, aqui vem 2 asteriscos. Ó. Conhecendo a banca FCC e conhecendo o jeitão que ela faz, você já estudou comigo essa parte. Que parte, professor? A área de livre comércio, Macapá Santana. Então, quando a gente estudou, olha só que interessante, né? Professor, se eu tiver que estudar importação ou área de livre comércio, cara, pelo amor de Deus, estuda 3, 4, 5 vezes essa parte da área de livre comércio. Tanto a parte relacionada ao Código Tributário do Estado, que ela vai te ajudar a marcar bons pontos, como o convênio do ICMS 134, como a parte relacionada, né, especificamente à criação, o decreto que fala da criação da área de comércio Macapá Santana, tudo a ver com a prova. É muito interessante, porque você vai falar para mim, pô, Tudão, bem que você matou a charada, os caras meteram 4 questões. As primeiras 4 questões de legislação foram área de comércio Macapá Santana. Não vou ficar nem um pouco assustado se foi isso que aconteceu na prova dos senhores. Pelo contrário, estou preparando vocês para essa situação. Né? Se eu falar de forma diferente, aliás, estamos lançando, olha, gente, precinho camarada, precinho de pai para filho. Pai fiscal para filho fiscal. Eu fiz um precinho camarada para vocês. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um pós-prova. Acabou a prova de fiscal, vocês vão ter direito aí a 5 aulinhas toda semana que ela entre provas, vocês se juntam lá na frente do computador, mas ajuda aí o Tudão a manter, né, essa turma aí funcionando, né, porque a gente não vai conseguir ir. A minha ideia era ir aí com vocês, para a gente poder alugar sala, fazer aí um revisão geral, mas eu acho que além de ficar muito mais custoso, não permite que eu faça um precinho camarada do jeito que eu vou fazer, né? Quer dizer, quando eu faço online, né, aqueles colegas que quiserem fazer estejam junto com a gente. O que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer um pós-prova, né? Aliás, eu estou querendo fazer um negócio diferente, até estava pensando nisso, falando com alguns alunos, eles falaram, professor, faz o pré-prova e o pós-prova. Então, pré-prova de fiscal, faz aí uma revisão com a gente, e o pós-prova, porque quando vocês tiverem uma prova uma prova que é muito parecida com aquela que vocês vão fazer uma semana depois. Então, quem fizer o de fiscal dia 18, dia 25 vai ter a prova de auditor. Se você se inscreveu nas duas, beleza. Você vai ter chance de, a princípio, ter uma revisão com o professor escolado, né, na banca. E a gente vai resolver essa prova. Não somente resolver a prova, mas a gente vai buscar as questões que ainda não caíram nessa prova, ou que estão parecidas com a prova. Ah, meu querido. É o filé mignon, né? Você tem uma prova uma semana antes e depois você fazer ela de novo, praticamente, você vai fazer de novo a prova, cara. E o professor te dizendo, ó, presta atenção nisso, presta atenção nisso, presta atenção. A gente tem grande chance de detonar, da gente aumentar, sei lá, em 50% o teu nível de acerto. Sabe? Que vai ter gente que vai ter feito a prova de fiscal, vai melhorar tanto nessa semana que vai passar para auditor. Então é só alegria, né? Lembrando que as duas carreiras são praticamente a mesma coisa. O salário é o mesmo, principalmente isso, né? Então, vamos lá. Então, área de livre comércio Macapá Santana, fechou. A parte de substituição tributária, eu também considero bem importante. Vou falar de novo, ó. Então, outro asterisco importante aqui, na substituição tributária. Esses artigos a gente vai ver no nosso curso. Por quê, Tudão? Porque dentro do Código Tributário Estadual estão aquelas normas gerais que eu considero relevantes para a gente estudar. Até quando você for ver lá em auditoria, então eu vou marcar lá também como importante essa parte de substituição tributária em auditoria. Porque fala em auditoria para você ler lá o título, o anexo, se eu não me engano, é o anexo 3 do regulamento e fala de alguns artigos do Código. Os artigos que são citados lá, alguns estão, né, revogados, mas o anexo não. Então,
Então, o anexo 3 acaba sendo importante para a prova. Então, na substituição tributária, eu considero importante tanto para a prova de auditoria quanto para a prova, né, de legislação. Então, essa parte aqui eu considero bem importante. Eu vou colocar aqui, a auditoria também acaba sendo relevante. Tá bom? O que mais? Aí o livro 3 vai falar sobre a fiscalização. Então, essa parte é sempre uma parte prática, né? Que ela acaba sendo interessante. Se você tiver um tempinho, dá uma lidinha. Certidão negativa de débito, não tão interessante, nem vou marcar nada para ela. Infrações e penalidades, decorar infrações e penalidades eu acho uma coisa muito triste para um aluno ter que decorar isso, então não tão importante. Dívida ativa, não tão importante. Processo administrativo fiscal, isso tudo a gente já estudou juntos, tá bom? Então o nosso curso ele está muito baseado naquilo que eu acho que é importante para você estudar para levar para a prova. Não pode ser uma coisa assim, tipo, jogar a matéria na tua cabeça. O que eu marquei aqui com vocês são aquelas coisas que a gente sabe que tem muita chance de cair na prova e é muito mais relevante. Tá, certidão negativa de ideia, não é tão relevante. Processo administrativo fiscal, opa, tem prova da FCC última aí que de 20 questões os caras meteram 7 de processo administrativo fiscal. Eu não vou fazer você olhar isso. Eu vou deixar você ter a surpresa. Professor, só caiu no processo. Não, para com isso, meu querido. Nós estamos aqui de brincadeira, não. Nós estamos aqui para arrancar a vaga. Eu não estou aqui para... não sei, professor, se eu vou estudar. Não, para com isso. Tá bom? Mas eu precisava passar aqui para dar esses detalhes para você e você levar para a prova. Fiquem com Deus e até a próxima.